Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento para a escoliose. Qual é o tratamento mais indicado para a escoliose? Fisioterapia, colete, cirurgia, natação? Eu me chamo Leile de Oliveira, sou fisioterapeuta especializada no tratamento da escoliose e hoje eu vou trazer um pouco mais de informação para vocês sobre o tratamento mais indicado para a escoliose. Então, o tratamento da escoliose depende muito da fase em que essa escoliose se encontra, principalmente do ângulo de inclinação da curva, que é o chamado ângulo de Cobb. O tratamento, segundo a SOSORT, é dividido de acordo com a graduação do ângulo de Cobb. Então, se nós buscamos os sinais e sintomas, fizemos a radiografia e apareceu uma curva na coluna. Nós temos que primeiro classificar essa curva. Se for uma curva que apresente um ângulo de Cobb de 0 até 10 graus, ainda não é uma escoliose, é só uma atitude escoliótica. Existe uma ligeira inclinação da curva, mas ainda não é caracterizada como escoliose. Normalmente acontece em crianças. Nessa fase, nós sugerimos o monitoramento dessa curva de tempos em tempos, indicar uma atividade física para a criança, alguns exercícios posturais, mas ainda não é a escoliose. A escoliose só é diagnosticada acima dos 10 graus do ângulo de Cobb. Então, se existir uma curva de 10 a 25 graus, a indicação da SOSORT é de exercícios específicos para escoliose. Então, se a curva tiver entre 10 e 25 graus, o melhor tratamento, o mais indicado, é o exercício específico para escoliose. Não é um exercício qualquer, não é uma atividade física qualquer, são exercícios que são montados, personalizados, de acordo com aquela curva, com as alterações que aquela escoliose está provocando no corpo. Se for uma curva acima de 25 graus, entre 25 e 45 graus, a indicação, se o paciente estiver em fase de crescimento, se for uma criança, um adolescente, a indicação é do uso do colete. Por quê? Porque o colete vai frear a progressão da curva. O colete é indicado apenas para frear a progressão da curva. A progressão da curva só acontece na fase de crescimento. Por isso que o colete só é indicado para crianças e adolescentes que estejam na fase de crescimento. Se for um adulto que tem uma curva entre 25 e 45 graus, o colete já não é mais indicado, porque aquela coluna já cresceu e aquela curva, teoricamente, não vai mais progredir. Então, nós indicamos o colete, a SOSORT indica o colete em curvas de 25 até 45 graus que estejam em fase de crescimento, associado aos exercícios específicos para a escoliose. O colete, somente, ele vai frear a progressão da curva, mas ele não vai tratar aquela curva que já está instalada. Somente os exercícios específicos para a escoliose é que serão capazes de tratar a curva que já está instalada e tentar regredir a curvatura. Se for uma curva acima dos 45, 50 graus, a indicação muitas vezes é cirúrgica, mas essa indicação cirúrgica depende de outros fatores, não só do ângulo de Cobb. Então, tem que ser feita uma avaliação criteriosa do caso, juntamente com outros profissionais, com fisioterapeuta, com médico, com ortopedista, cirurgião. Tem que analisar qual é a real necessidade dessa cirurgia. O paciente tem que estar consciente do que é uma cirurgia, dos fatores de risco da cirurgia. Tem que existir toda uma análise do caso para a indicação dessa cirurgia. Não é somente o ângulo de Cobb que determina se existe ou não a necessidade da cirurgia. Essas são as indicações da SOSORT. Eu recebo muitas perguntas sobre a natação. Muitas vezes a natação é indicada como um tratamento para escoliose,
mas a natação não é tratamento para escoliose. A natação é um ótimo esporte. Pacientes que têm escoliose têm sim que praticar atividade física, têm que manter o seu corpo ativo, saudável, forte, mas a natação não vai tratar a escoliose. Ela é ótima para todo o resto do corpo, mas não é um tratamento específico para escoliose. Somente os exercícios específicos da escoliose é que vão tratar aquela curva. A natação é um esporte global, vai fazer bem para o corpo todo, mas não vai tratar e muito menos frear a progressão dessa curva. Então, os tratamentos que são indicados pela SOSORT para escoliose são exercícios específicos para escoliose, o uso do colete e a cirurgia.